Boa noite, pessoal. Vamos começar. A gente deu aí uns minutinhos para todo mundo ir entrando, né? Imagino que mais pessoas podem ir chegando, mas a gente já começa para dar andamento aqui nos trabalhos. Quero dar as boas-vindas para todo mundo, muita gente de fora da universidade, né? Muito bom ver que tem tanta gente interessada, né, nos temas que a gente está trazendo aqui para esse curso. Eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Jéssica Carvalho. Eu sou atualmente doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia da UFSJ, sob orientação do professor Roberto Calazans, que esteve aqui com a gente há 15 dias atrás, né? Eu sou psicóloga e mestre em psicologia também pela UFSJ. Tenho aí um percurso de prática da psicanálise desde a minha formatura. E venho trabalhando especialmente em temas referentes à infância e adolescência, e de modo especial as minhas pesquisas estão em torno das questões relativas a crianças em situação de acolhimento protetivo institucional. Acho que nem todo mundo conhece muito essa realidade, vou falar brevemente sobre isso, né? Que são crianças e adolescentes que são retirados das suas famílias e institucionalizados em abrigos por sofrerem alguma violação de direitos, né? Eu tive uma experiência de trabalho nesse campo, trabalhando numa instituição de acolhimento, e já antes dessa experiência eu já me dedicava a estudar um pouco sobre essa realidade, a pensar um pouco instrumentalizada pela psicanálise, né, sobre essa realidade, especialmente as políticas públicas de assistência social voltadas para a infância e adolescência. Então esse é o meu grande campo de estudos no momento. Agora também no doutorado tenho trabalhado com isso. E integro aí o Gbalá, pensando, né, nesses dispositivos à luz da psicanálise. E acho que nós temos muitos debates interessantes que podem ser feitos, né? A partir das pesquisas todas que circulam no Gbalá. E acho que esse curso, né, esse espaço que a gente tem instituído aqui, ele é muito significativo, especialmente porque na concepção dele, né, o que a gente pensou foi que é muito importante a gente retomar e fortalecer as bases do pensamento, né, para a gente ter ferramentas com as quais trabalhar para fazer um debate do contemporâneo. E aí é por isso que a gente tem partido de conceitos muito fundamentais, né, conceitos basilares assim da psicanálise. Então hoje especialmente nós vamos tratar do conceito de sintoma, porque a ideia é essa, né, da gente não querer inventar a roda quando a gente vai tratar dos problemas sociais, dos debates que a gente tem feito sobre a realidade brasileira, né, mais precisamente, que é o que a gente tem feito aqui. Mas que a gente pode, então, retomar, e aí aqui, né, hoje especialmente, né, quem acessou lá as referências viu que o texto base é Inibição, Sintoma e Angústia, né, para pensar que lá no Freud a gente já tinha instrumentais muito interessantes, né, a gente pode aplicar esse instrumental de várias maneiras, como ferramentas, né? E aí a gente pensar que são ferramentas a partir das quais a gente vai trabalhar, a gente vai fazer uma leitura, uma análise dos problemas sociais, né? Claro que não de modo atemporal, mas entendendo que fortalecer as bases nos deixa mais preparados, né? Para conseguir lidar com os problemas do nosso tempo. Então, acho que essa é a nossa aposta principal aqui. E eu espero poder contribuir um pouquinho com esse caminho, com esse percurso. Sinta-se à vontade aí ao longo do percurso, né, para levantar a mão, para contribuir, fazer comentários, trazer questões, né, a ideia é que a gente possa construir juntos aqui, né, algumas coisas que nos instrumentalizem, que nos ajudem a essa leitura das questões sociais, dos debates sociais, né. Então, pensando, né, que aqui hoje nós vamos trabalhar muito em cima do Freud, mas não restritos a ele, né? Acho que a minha fala de hoje se conecta muito também com as produções da Neuza Santos Souza, especialmente quando ela vai falar do sintoma social brasileiro. E aí eu vou chegar nisso lá no fim, mas eu já estou dando um pouco de spoiler aqui, né? Porque acho que são leituras muito interessantes para nós. E aí, então, para a gente começar pensando no sintoma, né?
Eu imagino que estou falando aqui com pessoas que estão em pontos muito diferentes de um percurso em psicanálise, né? Então, pensa em falar desde coisas mais básicas até as nossas discussões mais atuais também. Mas para a gente pensar, né, que quando a gente está tratando aqui de psicanálise, a gente sempre tem que se lembrar, né, que a psicanálise ela vai na contramão de um discurso que usa o sintoma para catalogar, né, para responder sobre um sujeito ou para tentar aplacar uma angústia decorrente de uma experiência, né, que eu acho que é algo que a gente tem visto muito nos nossos dias, um uso de, e aí acho que a gente pode dizer sintomatologias, né, e de diagnósticos de uma maneira nesse lugar de responder, né? Responder a questões dos sujeitos e catalogar, enfim. E que a psicanálise vai na contramão disso, né? Não é assim que a gente entende o sintoma, não é por essa via, né? E aí a gente já parte do princípio que tá lá no Freud, né? De que o sintoma ele é o resultado de um trabalho inconsciente, ele é algo importante para o sujeito, né? E o sintoma não é algo a ser extirpado. Acho que essa é a base de tudo que a gente vai dizer aqui, né? A proposta de um trabalho de psicanálise não é extinguir o sintoma, é trabalhar a partir dele, né? Acho que isso fica para nós como o ponto de partida para a gente entender todas as discussões que a gente vai fazer hoje. Entender essa base é muito importante. Então, lá no texto, né, Inibição, Sintoma e Angústia, o Freud vai trabalhar especialmente em torno desses três conceitos e articulando eles, né, nesse ponto do trabalho, o Freud está articulando bem essas ideias. E ele vai. E aí eu sintetizei um pouco para a gente pensar, né? Um texto bem extenso, ele vai e volta, ele refaz um pouco alguns caminhos, assim, para ir consolidando isso que ele está chamando, né? O que ele está nomeando como um mecanismo de inibição, o que é a angústia, qual que é o papel dela, e então a formação do sintoma, que eu acho que é o principal do que a gente vai tratar aqui, mas não dá para dizer dele sem dizer dessas outras duas, né? Então, em síntese, né, assim, o que o Freud vai dizer lá sobre a angústia? Ele vai dizer que a angústia ela é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta diante de algo de algum conteúdo que quer vir à consciência, mas que seria inapropriado de algum modo para esse sujeito, né? Se esse conteúdo viesse do modo como ele se encontra. E aí, então, nesse cenário, né, a angústia ela não é um estado emocional, né, quando a gente trata da angústia em psicanálise, mas ela é um mecanismo que compõe um aparato de funcionamento subjetivo, né? Se a gente for se lembrar de como o Freud trata, né, ele lida com as questões subjetivas muito do ponto de vista dinâmico, ele apresenta muitas maneiras a gente entender os mecanismos psíquicos nesse sentido de uma força, de uma dinâmica, né, a pulsão, quantitativo. E quando ele estrutura dessa maneira, né, ele deixa isso muito claro. A gente não está tratando da angústia como um estado emocional, mas é um mecanismo que faz parte de uma lógica. E aí isso é muito importante, né? A gente pensar que o sintoma ele apresenta uma lógica de funcionamento. Então, né, a partir dessa ideia de pensar a angústia como esse sinal de alerta, né, como isso que de algum modo sinaliza que tem um conflito psíquico que pode vir à tona, né, é que aparece então a inibição. E aí que o Freud vai dizer que a inibição seria uma resposta à angústia, né, como uma forma de não permitir que essa angústia tão grande aconteça, nesse sentido que seria esse conteúdo reprimido vir à tona em sua totalidade, né? Seria uma angústia insuportável para o sujeito. Então, como lidar então com essas duas coisas acontecendo em ebulição ali? Uma angústia que é um sinal de alerta, uma inibição como resposta da angústia. Desse meio de campo, então, é que o Freud vai dizer que advém o sintoma. E aí, nesse texto, né, acho que é o principal marco que o Freud coloca para o sintoma é o sintoma como uma formação de compromisso. E aí a gente vai tratar disso um pouco mais detidamente, né?
É a ideia de que o sintoma, então, ele é como um acordo interno que permite uma certa descarga de energia da pulsão, mas de algum modo regulada, né? E regulada por um desvio dessa pulsão, para não provocar essa angústia que seria insuportável para o sujeito. Se a gente pensar nesse mecanismo dinâmico, assim, né? O sintoma, então, ele de algum modo resolve, mas resolve temporariamente esse conflito que está colocado. E aí eu acho que para a gente usar uma palavra bem brasileira, né? O sintoma é uma certa gambiarra do sujeito para lidar ali com esse conflito que está acontecendo. E aí essa formação, né? A formação sintomática, essa gambiarra própria que o sujeito vai fazer, embora temporária, ela é muito importante, porque ela mantém esse sujeito em condições de existência, de alguma maneira, né? Para não sucumbir à angústia. Porém, ela é provisória, porque em algum momento ela não vai ser mais capaz de aplacar, né? Essa força. E aí isso coloca o sintoma, né, nesse lugar, né, de uma expressão de um conflito. O sintoma, como essa formação de compromisso, ele pode ser lido como a expressão de um conflito interno daquele sujeito e que por isso tem uma lógica, né? Ele não é aleatório. A formação sintomática tem uma raiz e uma razão. Então, pensar por essa via nos leva também a entender que o sintoma ele é por si mesmo ambivalente. Né? Ele porta um conteúdo que foi recalcado e que tem aí uma pulsão de desejo de satisfação, né? Mas ao mesmo tempo ele marca uma defesa consciente contra esse conteúdo. Portanto, o sintoma, além de expressar um conflito, ele é ambivalente. E aí a gente vai listando, então, algumas características aí do sintoma, né? Que a gente já passou por elas. De que o sintoma é resultado de um trabalho inconsciente, ele é, portanto, né, uma formação do inconsciente, ele expressa um conflito, ele é ambivalente, mas todas essas coisas que o sintoma permitem que o sintoma mantenha viva uma energia do desejo recalcado, né? Ao mesmo tempo que ele impede o seu total reconhecimento consciente. Então, o sintoma, a gente pode dizer que ele teria uma dupla causalidade, é o que o Freud vai colocar lá também nesse mesmo texto, né? Ele tem uma causalidade que advém primeiro, né? Da pressão da pulsão inconsciente de um conteúdo recalcado que quer se satisfazer e de uma reação defensiva do eu, né? Que é esse mecanismo da inibição. Então, essa dupla causalidade do sintoma precisa ser considerada quando a gente vai ler um sintoma. E aí eu já antecipo um segundo passo, né? Que é a ideia de que o sintoma, além de não dever ser extirpado, não dever ser não se luta contra o sintoma, mas se parte dele, né? O sintoma ele deve ser lido como uma mensagem, lido como algo que porta ali em si algo desse sujeito, né? A sua maneira própria de lidar com o conflito. Então, é aí que a gente chega no ponto de que o sintoma, e aí mais uma coisa para nossa lista, né, de atributos, se a gente pode chamar assim, do sintoma. O sintoma ele é uma linguagem cifrada, né? E aí essa ideia do sintoma como linguagem cifrada, quem vai desenvolver muito aprofundadamente é o Lacan, posteriormente, né? Quando ele vai propor, então, todo o seu aparato, né, da linguística para lidar com as formações do inconsciente, com o processo analítico, entendendo, então, que o analista é aquele que lê e interpreta esse sintoma como mensagem. Mas a raiz disso já estava lá no Freud, né? O Freud dizendo para nós que o sintoma é uma linguagem cifrada que busca, então, possibilitar uma descarga, né, uma descarga possível dessa pulsão, sem que o sujeito sucumba à angústia. E aí, então, né, diante desse aparato que o sintoma apresenta e representa, a gente pode dizer, então, que o sintoma ele promove, né, de algum modo, uma satisfação que é substitutiva e simbólica para essa pulsão.
E aí né, do advento do sintoma, da constituição dele, é que a gente vê que o sujeito vai promovendo, né, metáforas e metonímias, movimentos de condensação, que vão de algum modo, cifrando aí esse conteúdo, tornando ele cada vez mais nebuloso de alguma maneira, né? O sintoma tem essa tendência a deixar o conteúdo pulsional nebuloso um pouco, até para o sujeito mesmo, né? Principalmente para o eu. Então, se a gente pensar em tudo isso que faz a produção de um sintoma, né? Pensar o sintoma nessas vertentes todas e todo o aparato necessário para que um sintoma se constitua, a gente pode dizer, então, né, que um sintoma ele é muito caro para o sujeito. E caro em dois sentidos, né? O sintoma é caro no sentido de ser querido, porque é uma produção do inconsciente, então ele é importante para o sujeito. Ainda que o faça sofrer, ainda que o leve muitas vezes a repetir coisas que não o fazem bem, né, de algum modo assim, mas ele é querido porque é um produto de trabalho, né? E aí a gente chega no segundo ponto do caro, né? É caro porque custa muito. Tem um pagamento de dispêndio energético, de energia pulsional envolvido na produção desse sintoma e nas operações que o sujeito faz a partir desse sintoma também. Então, pensar toda essa estrutura, né? Toda a complexidade dessas relações que vão estabelecendo um sintoma e que vão permitindo que o sujeito organize esse sintoma e o apresente dessa maneira, né? A gente entende por que é um conceito tão importante para operar em psicanálise, né? Seja na clínica, seja na leitura de questões sociais, né? O sintoma, ele apresenta para nós uma ferramenta e uma chave de leitura da singularidade, que eu acho que é um ponto muito importante do que a gente tem para tratar, né? Se a gente pensar, então, nessa possibilidade de trabalho, onde, considerando a importância que o sintoma tem, e considerando todo esse aparato que o constituiu, todo esse caminho necessário para que esse sintoma se formasse, né? E pensando, então, que a gente vai fazer a leitura desse sintoma, reconhecer nele uma mensagem, reconhecer nele um campo de relações complexas que foram estabelecidas até que ele aparecesse, que ele emergisse daquela maneira, né? Então, a gente vai pensar que o trabalho de análise é ir no rastro do sintoma, né? Se a gente pensar que o sujeito precisou, então, né, estabelecer uma série de metáforas, metonímias e condensações para conseguir ir se desviando desse conteúdo pulsional que insiste em se recolocar, até chegar numa formação sintomática, o que um trabalho de análise vai fazer é ir deslocando isso de alguma maneira, né? Descondensando, separando um pouco esses conteúdos, esmiuçando esse processo. Então a gente fala, né? A gente vai partir do sintoma para fazer esse movimento, então, de seguir o rastro do sintoma, para permitir que o sujeito se coloque a trabalho a partir do seu sintoma e não se torne um refém dele, né? E aí, né, nesse ponto, é muito importante a gente se lembrar do conceito de compulsão à repetição, né? O conceito de repetição e de compulsão à repetição, que também são considerações muito importantes do Freud que se relacionam à temática do sintoma, pensando que a repetição, né, essa instância da compulsão à repetição, ela se refere justamente a um modo do sujeito de funcionar em que ele se coloca em torno de um mesmo ponto, fazendo de uma mesma maneira com aquele seu sintoma, o que faz ele reativar constantemente a angústia, né? Pensando que esses três conceitos que a gente está trabalhando, de alguma maneira, né? No texto, inibição, sintoma e angústia, eles estão o tempo todo relacionados, né? Não tem como a gente falar de um sem o outro. E entendendo esses mecanismos que estruturam o sintoma, a gente precisa pensar nisso, né? Que repetir é reativar essa angústia a cada repetição. Então, esse trabalho, né, de partir do sintoma para colocar esse sintoma a trabalho, colocar esse sujeito para trabalhar a partir do seu sintoma, possibilita, né,
E aí, sem nenhuma intenção salvadora, né? Não se trata de deixar de sofrer, de deixar de sentir angústia, mas de fazer isso de outra maneira, né? De deslocar isso, de não ficar refém do seu sintoma, como um marcador até de identidade, que a gente vê algumas vezes acontecer, né? Então, pensar que o trabalho de uma análise é desfazer alguns pontos condensados demais. Então, descondensar um pouco esses conteúdos e permitir que o sujeito construa outras alternativas, né? Que não só essas. Que não só essa petrificada, especialmente, né? Numa formação sintomática. Álvaro, pode falar. Boa noite, gente. Jéssica, você trouxe essa noção, né, do sintoma enquanto um marcador identitário. Como é que fica isso no fazer da clínica, assim, de esvaziar um pouco esse lugar dessa marcação, assim? Porque entendendo também que, em alguma medida, é remar contra a maré, né? Você entra nas redes sociais, tem vários diagnósticos, várias nomenclaturas breves, assim, muito rápida, que colam no sujeito. E o processo analítico, né, nessa tensão, assim, como que dá, né, esse desafetamento, assim, esse desafetar analítico. É um desafio, né? Um desafio do trabalho analítico contemporâneo. Muito presente, né? Se a gente for para as redes sociais, se a gente for ver como se apresentam alguns diagnósticos, por exemplo, né? Muito colados a essa ideia dos sinais e das sintomatologias, muito no modo de checklist, né? Se você tem um diagnóstico X, logo você se comporta de tal e tal maneira. Que promove essa certa identificação de muitos sujeitos, né? Que veem esse tipo de conteúdo e falam, nossa, eu me comporto dessa maneira, logo devo ter o diagnóstico X, né? Tem uma certa equivalência nesse campo. E acho que é um desafio para a clínica quando a gente recebe pessoas, especialmente já atravessadas por um diagnóstico, e aí seja um diagnóstico de fato advindo de um processo com um médico, com um psiquiatra, enfim, com uma equipe que seja, ou sujeitos que se auto-intitulam também, né? Nesses checklists rápidos da internet. Mas da gente pensar, então, né, de que modo esses... e aí a gente vai ter que chegar no Lacan, né, que já era o ponto que eu já ia chegar, o Álvaro já puxou a partir de onde eu ia chegar mesmo, né? Porque o Lacan, quando ele vai desenvolver com as suas formulações da linguística, a ideia, né, de ler o sintoma, ele vai trazer para nós a contribuição de tomar o sintoma como um significante. E aí, né, a proposição lacaniana é de que o sintoma como significante, ele é um significante que articula a relação do sujeito com o grande outro, com o campo social, né? Então, a gente vai, acho que, né, o trabalho do analista nesse campo, em lidar com esse tipo de desafio, acho que vai por essa via de usar esses termos como significantes para colocar trabalho, né? E não como rotulações prontas, fechadas, né? Algo que faça o sujeito produzir mais em cima daquilo e não menos, né? Porque às vezes tem essa ideia, né? De a partir de um diagnóstico eu me entendi, eu respondi as minhas questões e agora tudo faz sentido, né? Isso fecha, isso a gente sabe, né, que quando há uma tentativa de aplacar a angústia, especialmente uma tentativa rápida como essa, né, a angústia pode até funcionar por um tempo, mas a angústia vai se recolocar depois, né, porque esse conteúdo cifrado, ele vai se rearranjar e vai vir à tona de uma outra maneira depois. Então, realmente é um trabalho, né, da psicanálise de ir contra a maré desses diagnósticos rápidos. E dessa leitura muito rasa do que seria um sintoma. E aí, acho que é importante até para nós analistas, quando a gente se coloca no debate público, né, ter muita clareza do que a gente está chamando de sintoma, né? O que para nós é um sintoma e que ele tem
toda uma rede complexa de coisas que estruturam a compreensão do que é um sintoma, né? Um sintoma não é um sinal isolado, não é lá um dos pontos do DSM que a gente está chamando de sintoma, né? Aquilo é um sinal, uma sintomatologia, né? O que a gente está tratando aqui como sintoma é a formação que um sujeito fez ao longo de toda uma cadeia associativa de condensação que chegou a estruturar alguma coisa em torno da angústia e que coloca a angústia em cena, mas de um modo muito particular. E aí, quando a gente vai ler os casos clínicos do Freud, por exemplo, né, a gente vê esse trabalho do Freud de entender o movimento de constituição de um sintoma, qual que é o sintoma daquele sujeito, e o que falando sobre aquele sintoma, esse sujeito vai começar a articular e até onde ele vai chegar, muitas vezes em fatos da infância, né, em conteúdos sexuais ali que não poderiam aparecer de outra maneira. Então, é desse sintoma que a gente está tratando, né, e não de sintomas de checklists. Acho que isso é muito importante, a gente ter essa clareza e a gente sempre repetir isso, para que não para que, né, a gente não esvazie os nossos conteúdos, os nossos conceitos, né? Acho que quando eu comecei dizendo, né, que a proposta desse curso é a gente retomar e fortalecer as bases, é por isso que a gente está partindo de conceitos que não podem ser banalizados de nenhuma maneira, né? Que são fundantes para o que a gente constrói em psicanálise. Então, acho que essa é uma coisa para a gente ter muito em mente e que eu tenho insistido nesse ponto, assim, quando eu estou em um debate, de alguma maneira, da gente não se deixar confundir por palavras que são usadas de outras maneiras, porque nós estamos tratando de conceitos que têm uma fundamentação muito clara e que estruturam todo um trabalho clínico, um trabalho de pesquisa, enfim. Então, para a gente não se deixar levar por esse fluxo que às vezes tenta deixar simples demais coisas que não dá para ser tão simples, né? A gente está aqui há muitos anos tratando desses conceitos, a gente vai passar a vida inteira em torno deles, né? Na nossa prática, então não banalizar é importante, né? E aí então, né? Mas acho que é importante a gente pensar também, retomando um pouco, né? Se a gente pensar na ideia desse sintoma como significante, depois que vai ser proposto pelo Lacan, não querendo avançar muito no Lacan, que não é a proposta aqui, né, desse encontro, mas que é importante para a gente articular um pouco com outras discussões que a gente pode fazer aqui. Pensar que, então, se o sintoma é um significante que articula a relação do sujeito com o grande outro, né, com o campo social, é uma possibilidade de estabelecimento de laço, né? O sintoma marca uma possibilidade de estabelecimento de laço social do sujeito. E isso porta a marca da singularidade desse sujeito. Então, o sintoma ele revela alguma coisa de fundamental sobre o desejo daquele sujeito que constituiu aquele sintoma. E aí, por isso, a gente tem que ser cuidadoso ao lidar com o sintoma e entender todo esse caminho, né? Do que a gente está aqui, que eu estou aqui repetindo várias vezes, né? Esse caminho constitutivo do sintoma, para não pegar só a pontinha, né, lá o resultado final e tentar dar um destino rápido para isso, né? Foi todo um processo de constituição, então vai ser todo um processo de reconstituição também em torno desse sintoma para o sujeito trabalhar, né? E aí é isso, nossa função é possibilitar o trabalho, né, desse sujeito. Então, em torno do seu desejo e com seu sintoma. E aí, acho que a gente pode chegar aqui a pensar agora, né, estando instrumentalizados a respeito dessa constituição do que seja o sintoma para o Freud, e até avançando um pouquinho no Lacan, né, a pensar por que a gente está falando de sintoma nesse curso que pretende tensionar com questões contemporâneas, né? E aí que eu chego um pouco na ideia do conceito de sintoma social, e aí eu vou tomar muito embasado nas ponderações da Neuza Santos Souza. Tem outros autores que trabalham também a ideia de um sintoma social, que é essa ideia, né, a possibilidade da gente extrapolar um pouco o conceito, levar esse conceito de sintoma para o campo social,
para fazer leitura dos fenômenos sociais também com o nosso aparato conceitual da psicanálise, né? E aí, quando a gente faz essa expansão conceitual, a gente pode pensar, né, que se a gente tomar, então, um campo social, uma estrutura social ali como um caso a ser analisado, né, um sintoma social é aquilo que denuncia tensões e contradições daquele processo histórico e social em jogo ali, né? E aí isso remete diretamente à ideia do sintoma com o qual o Freud está trabalhando, pensando que ele está justamente dizendo que o sintoma ele expressa um conflito interno do sujeito, né? Entre aquilo que a pulsão quer satisfazer e aquilo que vem de angústia com isso e que seria insuportável para o sujeito. Então esse jogo de forças que faz emergir o sintoma, ele está muito presente no campo social. E aí, se a gente pensar, né, especialmente o caso brasileiro, que acho que é a ideia, né, o Guibalá pretende se debruçar sobre as questões brasileiras, né, são muitas as tensões e contradições que a gente tem na nossa Constituição histórica e social, né, com o processo de escravização, de exploração, né, com a invasão da terra do Brasil. Então, tudo isso coloca em jogo uma série de conflitos que foram acontecendo e que seguem se reatualizando e que desses conflitos emergem sintomas sociais que a gente pode ler se a gente tiver interessado nisso, né? E aí acho que esse movimento de leitura, e aí acho que é muito importante essa volta, né? Se a gente estiver interessado nisso, porque tem emergido muitos debates nos últimos tempos, né, sobre essas questões, mas que por muito tempo ficaram aplacadas dos espaços de discussão, né? Então acho que é importante a gente também pensar que é preciso ir lá ler para conseguir ver, é preciso interpretar, é preciso lançar luz sobre essas coisas. Então, eu vou pensar aqui um pouquinho com vocês, e aí já fazendo um certo gancho para a fala do próximo encontro, né? Que no próximo encontro a ideia é que eu vou tensionar algumas coisas que eu tenho visto na minha pesquisa de doutorado, né? Que na construção da tese a respeito do campo das políticas públicas de assistência social para a infância e adolescência, mas relacionadas então à estrutura do racismo, o racismo estrutural brasileiro. E aí é essa proposta da Neuza, né? De que o racismo seria um sintoma social da sociedade brasileira. E que eu acho que com esse aparato que a gente está discutindo aqui hoje, dá para a gente se ligar disso, né? Assim, de que os conflitos expressos ao longo desse tempo, né? Ou nem tão expressos assim, às vezes recalcados, inclusive, ao longo do processo histórico que a gente viveu desde a colonização e a escravização, deles resta esse racismo estrutural como um sintoma muito arraigado na nossa sociedade, né? E aí que a gente tem aí uma série de leituras possíveis. A gente pode pensar, por exemplo, né, no mito da democracia racial como um malabarismo intelectual para manutenção desse conflito fora de vista, né? Que o racismo no Brasil não existe. Até para a gente pensar, então, nessa possibilidade, né? Acho que até chegar à possibilidade de pensar o racismo estrutural e aí pensá-lo como um sintoma social é possível a partir do momento que a gente se haver com essa formação social do povo brasileiro, né? Então, qual que é a proposta? A proposta que acho que o Guibalá tem, o desafio que o Guibalá tem tentado enfrentar nesses tempos, né? E que acho que estar aqui discutindo faz parte dele, né? É a gente seguir a trilha desse sintoma social, desse e de outros, mas especialmente desse, para conseguir ler de fato esse mecanismo e conseguir descondensar algumas coisas, né? Fazer esse caminho de usar o nosso instrumental para tentar ir descondensando essas coisas e conseguir recolocar de outras maneiras. E aí eu retomo um pouco a fala do Calazans no encontro passado, né? Quando ele disse algo que acho que fez um gancho muito interessante para o que a gente está tratando hoje, né? Que a ideia não é só
a gente se debruçar sobre a ideia do sofrimento causado pelo racismo, né? E considerando aqui com a leitura que a gente está fazendo hoje, né? Por esse sintoma social. Mas pensar que o sintoma, além do sofrimento, né, da angústia que ele expressa, ele também traz um modo de expressão, né? Quando a gente fala da singularidade, que o sintoma expressa uma singularidade, que ele é caro para o sujeito nesse sentido de ser uma produção inconsciente, né? Então, ele também traz consigo modos de expressão, e aí a gente pode pensar, né, nos modos de expressão da população negra, da população indígena brasileira, que de algum modo, nas brechas das possibilidades, foram instituindo outros modos de laço, não reconhecidos pelo discurso hegemônico, mas tão componentes do Brasil quanto os modos considerados hegemônicos, né? E aí acho que entra nesse aspecto, né, nesse ponto, a nossa disposição em ler, né? Quando a gente se interessa em reconhecer isso, em olhar para isso e entender essas dinâmicas que até então se a gente não olha, se a gente não se dispõe a ler, a gente toma como inexistente. Então a gente está aqui num esforço de trazer isso como uma tarefa, né? De olhar, de ler e de seguir esse rastro para conseguir descondensar algumas coisas e quem sabe, né, nos colocando a trabalho, produzir outras coisas, que não uma reiteração, que não uma compulsão à repetição do mesmo, que veio sendo feita na história do Brasil por muito tempo. Então, acho que pensar o sintoma, né, a ideia de pensar o sintoma aqui hoje, e partir do conceito, partir lá do Freud, das formulações que ele faz ali do ponto de vista psicossubjetivo, justamente para a gente estar instrumentalizado para ir para esse debate das questões sociais de uma forma de uma forma séria e comprometida, né? Para não usar de forma banal os conceitos que a gente tem. Então, acho que esse foi o esforço que eu tentei fazer aqui hoje, de trazer essas contribuições para a gente pensar juntos aplicações possíveis do conceito de sintoma, né? Não só teóricas, mas para pensar a realidade e intervir também sobre ela. Acho que essa é um pouco a proposta que eu quis apresentar. E aí, estamos abertos aí a considerações, dúvidas, comentários. Maria? Jéssica, queria agradecer. Achei muito bom sua apresentação hoje, sua aula, né? Queria te perguntar se você poderia dar para gente algum exemplo onde o sintoma aparece como uma mensagem cifrada. Vou pensar. Acho que na clínica a gente vê isso muito presentemente, né? Fobias, por exemplo, né? São casos muito claros de um sintoma que aparece como uma mensagem cifrada. Acho que talvez seja o exemplo mais didático, assim, mais claro, seja o das fobias. Mas acho que a gente pensar, né, que todo sintoma, de algum modo, está cifrando alguma coisa, né? Então, a gente vai sempre reconhecer nesse lugar do sintoma, quando a gente se depara, seja com um sujeito na clínica, ou seja com uma análise do campo social, né? A gente vai reconhecer ali que tem indícios de alguma outra coisa, né? Que ele está tentando reelaborar, que ele está tentando redirecionar uma energia pulsional que não poderia vir à tona pura, né? Se a gente pode dizer assim. Então, acho que todo sintoma traz essa ideia de ser uma mensagem cifrada.
Mas acho que as fobias são bem didáticas nesse sentido, porque, em geral, né, uma fobia muito específica, uma fobia de um animal, uma fobia de uma situação específica, enfim. Ela, em geral, é o resultado de uma série de condensações que foram se fazendo até chegar naquela fobia muito específica e que a gente vai, então, desarticulando até conseguir entender o que está ali, qual que é a mensagem que está colocada, né? Não sei se eu respondi, mas acho que Obrigada. as fobias são Respondeu bons exemplos. Sim. Quem mais gostaria de participar, pessoal? Fiquem à vontade. Viviane? Viviane, o microfone está mudo. Obrigada. Obrigada, Agora, viu, Jéssica? Muito interessante isso que você está trazendo, essa pesquisa. Acho que abre tantos horizontes para a gente pensar, né? Tanto a clínica como também a leitura, né? De fenômenos sociais. Eu fico pensando assim, a gente poderia dizer a partir disso que você está trazendo, a partir da Neuza, né? Uma autora que você também tem trabalhado, né? Pelo que eu estou entendendo, o racismo estrutural como sendo, né? Essa leitura, né, que a gente está fazendo sobre esse resto, né, do racismo, o racismo estrutural, ele seria, a gente poderia fazer uma aproximação assim maior com relação, por exemplo, assim, a neurose seria, vamos dizer assim, a estrutura que mais revelaria, de certa forma, essa questão desse resto, né, do racismo estrutural. A neurose seria assim um lugar mais privilegiado de mostrar isso, de trazer isso, de revelar? Interessante, Viviane, acho que pensar estruturalmente, né, essa lógica estrutural. Eu acho que essa leitura da Neuza caminha pelas vias de uma leitura pensando uma estrutura da neurose, né, para a gente fazer essa leitura do social por essa via. Agora, eu não sei se eu consigo pensar rapidamente, assim, se seria privilegiada, mas eu acho que é uma leitura possível. Que acho que a gente já tem bastante percurso em torno da neurose, né? A gente tem um acúmulo, de algum modo, que nos ajuda a estar instrumentalizados para fazer essa leitura. Então, acho que é uma leitura possível. Não sei se é a única, mas acho que é uma para a gente olhar para essas questões sociais dessa maneira e poder tratar delas com mecanismos aparentados ao que a gente trataria de uma neurose, né? É claro que a gente está dizendo aqui que vai aplicar diretamente algo da clínica a frio, né, na sociedade, por exemplo, mas a gente vai usar esses mecanismos aparentados aí para ler, intervir, mas especialmente para interpretar. Eu acho que essa é a chave, né? A gente pensar que o aparato psicanalítico nos permite interpretar essa realidade social que a gente tem vivido, considerando o movimento histórico que foi forjando ela dessa maneira, para a gente conseguir desfazer esses nós e olhar para as coisas dando nomes melhores, talvez, localizando elas de uma maneira melhor, né? Não só tomando todas no mesmo balaio. Acho que isso é bem importante. Quem mais gostaria de participar? Lembrando que o link, né, com o formulário para registro de frequência está aqui no chat. Para quem quiser o certificado depois, importante preencher lá. Mais alguém gostaria de participar hoje? Rejane? Acho que é. Rejane, o microfone está desligado. Desculpa. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Jéssica, obrigada. Eu não entendo nada. Sou totalmente crua em psicanálise, então para mim é toda uma novidade. Então queria agradecer, assim, gostei muito da sua explicação
E aí eu queria falar um pouco, quando você fala do racismo estrutural como um sintoma, eu queria ver se eu entendi assim, o que você quer dizer, seria dizer que é um sintoma da sociedade como um todo, né? Da sociedade, dessa angústia da sociedade em lidar com essas populações, os negros, indígenas, enfim, como é que se não se tem uma inclusão, como é que se lida com isso, né, de todo o nosso passado, de escravidão, etc. E aí esse sintoma ele se reflete, inclusive, no interior das próprias populações negras e indígenas, que também vão repetindo isso, e vão se, né, e existe um racismo para dentro dessas populações também. E aí eu quero entender que você falou um pouco também, não sei se eu entendi, se é isso mesmo, que as populações negras, populações indígenas, elas têm formas de vivência que são próprias, né, e que são uma resposta a esse racismo, né, são formas de sociabilidade próprias. E aí eu queria saber se... E aí você falou até uma coisa interessante, você falou brechas, né, enfim, a minha formação é totalmente, sou de história e fiz sociologia também, mestrado, doutorado, então, quando você falou brechas, isso me remeteu muito a Gramsci, porque Gramsci fala de brechas, né, quando são populações que são classes que não estão na hegemonia cultural, né, que são marginalizadas, como é que elas vão se utilizar dessa hegemonia cultural para se colocar, né? Então, assim, a minha dúvida é se isso também é um sintoma, porque me parece mais uma resposta, e aí eu não sei, porque eu também não sei o que é um sintoma, estou aprendendo com você agora, me parece mais uma resposta dessas populações a esse sintoma, que é algo que é adoecedor, né? Mas é algo que me parece saudável, né? Então, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, e se eu entendi o que você disse. Então, o que você acha disso? Não, acho que é por essa via, né? Quando a gente fala do racismo estrutural como um sintoma, é isso mesmo, né? O sintoma do povo brasileiro, de algum modo, né? E não só em lidar com essas populações, mas em lidar com a própria história, né? E com as contradições Sim. que essa história veicula, né? Que foi formulado, de algum modo, o nosso povo por uma série de tensões e contradições. Então, o sintoma como uma formação de compromisso para lidar com isso, né? Isso que é insuportável se fica se recolocando o tempo todo. Então, é um modo de aplacar, né? Simplificadamente, seria um pouco essa ideia, né? Um modo de aplacar a angústia que viria de perceber o tempo todo quantas contradições existem na nossa história. O sintoma emerge aí como essa solução de compromisso, e aí esse racismo meio velado, de alguma maneira, que coloca as coisas mais ou menos em ordem, né? Mas que gera angústia, então, especialmente nessas populações que estão sofrendo desse racismo estrutural. E aí, sim, quando a gente fala, né, desses outros modos de sociabilidade, outros modos de laço, né, isso é uma resposta, e é uma resposta saudável nesse ponto, né, assim, que é de uma possibilidade de recriação, né, de não submissão, então, a uma hegemonia, mas de conseguir se reinventar os seus modos de vida apesar da estrutura. Então, acho que é isso que a gente vai tratar um pouco no próximo encontro, né? Quando eu for falar um pouco sobre a população específica com a qual eu trabalho, pensando nessa vertente. Então, considerando que o sintoma, ele não só nos permite ler a lente do sofrimento, de como a angústia se coloca, mas tem esse outro resto, né? Que é o modo de expressão, porque quando a gente pega lá, né? E aí acho que pensar o sintoma freudianamente, pensar nessa singularidade que o sintoma implica, né? Não é qualquer sintoma, o sujeito não cria qualquer sintoma, ele cria um sintoma particular. Então a sociedade também não cria qualquer sintoma, é um sintoma particular daquela sociedade. Então ele também veicula um modo de expressão, e aí que cada sujeito pode dar um destino diferente para ele. E aí acho que é um pouco por aí mesmo que a gente tem trabalhado. Obrigada. Ana? Boa noite, gente. Boa noite, Jéssica. Tá dando para me ouvir? Tá sim. Sobre esse comentário da Rejane, eu queria acrescentar uma coisa assim que o Roberto fala, que eu acho muito interessante também para a gente pensar isso aqui que está sendo discutido, né, nessa questão do sintoma, que é tipo assim,
ele fala um negócio que eu acho muito interessante, que é que tem essa ideia de que o Brasil não elaborou o seu passado. E ele sempre firma nisso de que quem tem que elaborar, elaborou. Não elaborou. Não. As populações marginalizadas, elas elaboraram. Quem não elaborou é quem precisaria elaborar. E aí, tipo assim, quando a gente pensa nessa questão do sintoma, e aí a resposta a isso, por exemplo, falar da experiência mais recente que eu tive, assim, quando você vai, por exemplo, numa coisa simples que é um ensaio de uma escola de samba, ou então quando você vai, que é a questão, né, que a gente trabalha também no grupo de pesquisa, numa instituição total, por exemplo, a PAC, e mesmo assim lá dentro você tem, tipo, questões de uma estrutura familiar diferente, você tem o uso de, tipo assim, que elas mesmas lá usam o uso das raízes e tal, que elas afirmam que vem de uma tradição da cultura delas e tal. Então, tipo assim, tem essa elaboração por parte, né, das populações, né, majoritariamente, assim, marginalizadas, mas aí, tipo assim, a recusa a enxergar isso, tipo assim, a forma como essas populações são violentadas até nas suas manifestações culturais, acho que isso entra na linha do sintoma, né? Que aí continua reiterando as violências e etc. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, Jéssica, enquanto você foi falando, assim, que é uma questão que eu tenho, que eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, assim, especialmente, que é você, o seu trabalho, né, foi instituição também, instituição de acolhimento. E aí eu fico muito pensando, porque, por exemplo, trazendo um pouco para mim, para a PAC, assim, ou para outras instituições do sistema carcerário, que não são as instituições comuns, que tem uma visão, tipo assim, a gente não pode também criticar tudo, tem que ver o que é bom para a gente poder partir disso, não sei o que. Eu imagino que você também deve ver isso, assim, ter visto isso na instituição de acolhimento, que é tipo assim, a gente não pode criticar tudo, porque tem isso aqui também que funciona, isso aqui, não sei o que. E aí eu fico em dúvida, assim, que é uma coisa que eu queria trazer para você, como é a sua visão disso, de tipo assim, porque às vezes eu tenho a sensação de que é um problema tão estrutural que mesmo que a gente mude as instituições e mude, tipo assim, se não mudar a estrutura da questão, que é justamente esse racismo, né, que a gente tem como organizador, né, da sociedade, os aparelhos que existem para fazer isso continuar acontecendo, parece que se mudar só o funcionamento da instituição não é suficiente, assim. E aí eu fico meio, às vezes eu fico até angustiada com, tipo assim, de ver, assim, né, que dessa questão do problema ser estrutural mesmo. E aí eu queria saber de você, assim, como que você vê isso, assim, dessa questão, é legal essa instituição nisso, mas isso aqui é ruim. Então a gente poderia pegar o proveito e pegar as coisas ruins. Tipo assim, como que você vê isso, assim, dessa visão da instituição em si? Acho que eu também já passei por muitos momentos de angústia pensando nisso, assim, né? O analista nas instituições passa por isso muitas vezes. Porque, de fato, há estruturas maiores que estão determinando essas instituições, né? E aí a gente pode chegar até lá o funcionamento do discurso do capitalista, que aí a gente vai encontrar várias outras raízes para os problemas que a gente está vendo na ponta, né? No funcionamento institucional. Mas acho que que a gente tem que considerar também as possibilidades de ação, considerando os sujeitos que estão implicados na dinâmica, né? Se a gente está lidando com uma dinâmica institucional específica, muitas vezes algumas mudanças aqui não vão resolver o problema, né? De fato não vão, mas ao mesmo tempo elas podem possibilitar outras lentes de leitura e de ação. Então acho que para a gente não cair no lugar de que não adianta, né? Não adianta nada mudar as instituições, né? A gente precisa partir de onde dá. E aí eu acho que é isso. A gente não pode abandonar o debate maior, né? Do que estrutura essas instituições no modo como elas estão instituídas, de um processo histórico, dos discursos que atravessam, né? Das legislações que são colocadas, do modo como elas são colocadas. A gente não pode abandonar esse debate em prol do trabalho menor não é a melhor palavra, mas do trabalho miúdo, né? Acho que miúdo é uma boa palavra ali nas instituições. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algum poder de ação no miúdo, muitas vezes,
que contribui para mudanças significativas na vida daqueles sujeitos. E aí isso já é potente em alguma medida. Então, acho que é um imbróglio aí que a gente se coloca e que a gente tem que saber que a gente também está aí num campo de contradições constantemente e que muitas vezes a gente, sem perceber, reitera até algumas coisas, então também está vigilante da nossa posição, né? Mas a minha postura, né? E aí, quando eu estava no trabalho na instituição e depois, mesmo depois de sair, né? Eu sempre estive lá atuando nessa dimensão de tentar tornar visíveis algumas coisas que estavam invisibilizadas e que eu sabia que ia mudar o funcionamento daquela instituição, mas ao mesmo tempo de tentar participar de um debate maior sobre as políticas que instituem aquele tipo de instituição, sobre os dispositivos, como eles são organizados, enfim, né? Então acho que tem 2 níveis do nosso trabalho que a gente tem que estar atento o tempo todo. Bruno também está com a mãozinha levantada, pode falar. Oi, Jéssica. Boa noite, está todo mundo ouvindo aí? Boa. Parabéns aí pela apresentação, foi massa demais. E fazer uma pergunta, porque eu não sou psicólogo e nem psicanalista, mas estou lidando com questões nessa área. E aí você apresentou o sintoma, o conceito, né, de sintoma, e ele foi gerado ali por Freud lá no início do século XX para responder a questões da clínica. E como aplicar esse conceito no âmbito social, em grupos espirituais. A gente precisa ressignificar esse conceito, como é que é a dinâmica na pesquisa? Para saindo da clínica, como é que é a aplicação desse conceito fora da clínica? Então, acho que tem muitas possibilidades, né? Acho que tem muitos caminhos possíveis. Eu gosto de pensar nos conceitos dessa maneira como ferramentas, né? E aí a gente vai adaptando de algum modo o modo de uso desse conceito, sem abrir mão do rigor dele, né? Mas as situações com as quais a gente está trabalhando. E aí acho que quando o Freud vai tratar das questões, né? Ele parte da clínica, ele estava sempre envolvido com a clínica conduziu as formulações do Freud o tempo todo, então era o movimento dos casos que ele atendia que fazia ele reformular a teoria dele, então o Freud estava sempre, inclusive, sempre aberto a fazer, né? A quantidade de notas de rodapé que a obra dele tem, justamente por isso que ele estava sempre aberto para que a clínica o mobilizasse em torno dos conceitos que ele estava trabalhando. Acho que isso é muito importante para a gente ter em mente quando a gente opera com os conceitos freudianos, né? Se ele estava aberto a fazer essas readequações, né? A gente tem que ter isso em vista também. Mas o Freud, né, tem os chamados textos sociais do Freud, que ele trata de questões, né, o mal-estar na civilização, a psicologia das massas, ele estava também preocupado com as questões do seu tempo ali. E ele trata das questões sociais por uma organização estrutural de conceitos muito semelhante, assim, que não é uma aplicação direta, né? Eu vou pegar esse conceito individual e aplicar numa massa de pessoas, mas é conseguir transpor isso de algum modo com os mecanismos específicos, considerando como funciona um grupo, uma sociedade, né? Então, acho que o nosso desafio também é fazer esse movimento, né, de pegar esse conceito, entender a raiz dele, do que ele está tratando, e pensar o que ele estrutura, né, quais são as relações que esse conceito estabelece com outros conceitos, com outras formulações, para a gente conseguir, então, transpor. E aí não é só aplicar, mas transpor mesmo para a ordem social, considerando o que tem de específico quando a gente vai tratar não só de uma pessoa individualmente, né? Mas é muito importante a gente ter em vista que quando o Freud está tratando de questões sociais, né, ele está dizendo da mesma coisa, é a mesma psicanálise, não é como se fossem duas coisas estanques, né? Assim, há conceitos que se aplicam aos textos sociais e outros aos textos clínicos, né? É uma única obra em que ele está
usando uma lente de leitura da realidade e do sujeito para articular o pensamento dele. Então, acho que é a trilha que a gente tem que continuar seguindo, assim, a trilha freudiana. Acho que é uma boa trilha de transposição nesse aspecto, assim. Mais alguém gostaria de participar? Bom, queria então agradecer a participação de todo mundo, as questões. Acho que é muito bom conversar sobre isso e a gente vai vivificando um pouco a nossa trajetória, assim, à medida que as pessoas vão trazendo outros pontos, outros problemas para a gente pensar, né? Assim como na clínica, né, não é para fechar as questões, mas para colocá-las a trabalho. Então, acho que é um pouco a ideia desse grupo aqui. E aí agradeço muito a atenção de todos, espero vocês daqui a 15 dias. A gente vai continuar tratando um pouco mais da Neuza e vou falar um pouco da minha pesquisa também, do campo com o qual eu tenho trabalhado. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns, Jéssica, foi ótimo. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Parabéns. Valeu. Valeu, até a próxima, pessoal. Boa noite.